Depois da descolonização, as relações de Portugal com as suas ex-colónias passam muito pela cooperação. No caso da Guiné-Bissau, as iniciativas portuguesas tocam vários setores da atividade daquele país. No que respeita a organismos não governamentais, médicos portugueses atuam como voluntários na província do Boé e sobre essa atividade já lhe apresentamos aqui uma reportagem. Mas as relações entre os dois países desenvolvem-se sobretudo e naturalmente no plano governamental. São os projetos da saúde, os projetos da televisão da Guiné e outros mais pontuais como o que esta noite lhe propomos. Numa missão conjunta, cientistas portugueses e guineenses, apoiados pelo navio oceanográfico Noruega, procuram definir os recursos e as riquezas no arquipélago dos Bijagós. Foi nessas ilhas, geralmente consideradas a mais bela região de toda a Guiné, que José Corte Real os foi encontrar. O mar é muito importante para nós, dizia um jovem pescador de Bubaque ao deixarmos a ilha, enquanto me oferecia como lembrança uma pequena estatueta que ele próprio tinha esculpido. Este episódio, à primeira vista, interpretado como nota de hospitalidade, representava para nós muito mais do que isso. Simbolizava, por um lado, a constante ligação que une um povo, que une melhor este povo ao mar, e a autenticidade da vida tradicional que os bijagós continuam a preservar até aos dias de hoje. A reportagem que hoje vos propomos procura mostrar alguns aspectos da cultura bijagó, mas também o que foi a campanha do navio de investigação Noruega nos mares da Guiné-Bissau. Cerca de 40 técnicos do Instituto Nacional de Investigação das Pescas, num trabalho à primeira vista rotineiro e por vezes pouco espetacular, recolhiam dia após dia, durante 4 semanas, dados científicos sobre as potencialidades da pesca artesanal no arquipélago. Anagaru foi o título que escolhemos para esta emissão. É o nome de uma pequena ilha do arquipélago dos Bijagós, que os guineenses elegeram para batizar uma lancha destinada à pesca e que os portugueses deixaram no cais da ilha de Bubaque. 8 de abril de 1988. O navio de investigação Noruega deixava Lisboa. O seu destino era a Guiné-Bissau. Durante 4 semanas, o Noruega teria por missão fazer o levantamento das potencialidades de pesca do arquipélago dos Bijagós. A bordo seguiam cerca de 30 tripulantes, técnicos e investigadores do INIP. À medida que o barco percorria os canais do arquipélago, ia encontrando pequenas embarcações de pesca local. Após quase 10 anos de investigação em águas territoriais portuguesas, era esta a primeira vez que o Noruega se dirigia em missão a um país estrangeiro. Esta era, portanto, uma missão que fugia à rotina habitual dos técnicos portugueses. Uma missão em nome da cooperação entre Portugal e a República da Guiné-Bissau. Ao fim da tarde, o Noruega ancorou ao largo da ilha de Bubaque. Foi então que parte do grupo de cientistas e técnicos saiu para a terra, onde ia ficar durante cerca de um mês. Ao longe, em terra firme, ouviam-se já os tambores. Aqui, no terreiro da Tabanca, o pescador bijagó simbolizava através da dança a fauna que povoa os mares que ligam estas ilhas. Observador constante do habitat que o rodeia, o bijagó representa através da sua cultura material os animais do mar, alguns por tradição seus adversários naturais. É a dança dos canhocã, executada por jovens que transportam nas costas e na cabeça adornos que fazem lembrar o tubarão. Esta dança traduz ao mesmo tempo o passado guerreiro que sempre seduziu o homem bijagó. Preocupado com a sua subsistência, o pescador bijagó
durante muito tempo, apanhava apenas o peixe necessário à sua alimentação. A tradição oral diz-nos que em épocas passadas, a apanha do peixe e do marisco à beira-mar era mais uma tarefa das mulheres. Nessa altura, o homem dedicava-se essencialmente a expedições guerreiras pelo continente africano. Era durante as idas e voltas ao continente que o homem bijagó pescava, utilizando a zagaia, a arma de que se servia também na guerra. Com a chegada dos colonos, o bijagó fixa-se mais nas ilhas e começa então a ficar de forma mais ativa, ligado ao trabalho agrícola e à pesca. Com destreza e equilíbrio, o pescador utiliza uma estreita piroga. Lança a rede de bota, como dizem em crioulo. A grande amplitude das marés e a força das correntes torna difícil a pesca com outro tipo de barcos de maiores dimensões. Estamos no litoral de Canhabaque, Ilha Roxa, como também é chamada. Esta é a pesca do batuque. Os pescadores utilizam um vara-pau, obrigando o peixe a fugir para as redes. A riqueza destas águas permite ao bijagó usar meios simples de captura, sem se afastar muito do litoral das ilhas. É assim que o bijagó continua ainda hoje a pescar sem utilizar grandes artifícios, embora ponha já em prática técnicas mais evoluídas que os pescadores Unhominka, oriundos das regiões do Senegal e da Gâmbia, trouxeram para estes mares. Terminada a faina no mar, os pescadores chegam à terra. Estamos na ilha de Bubaque. É para aqui que diariamente convergem os pequenos barcos de pesca. Em 1977 foram aqui criadas as primeiras infraestruturas de apoio à pesca artesanal dos bijagós. Até aí, o peixe não tinha praticamente valor comercial. Era assim que, devido à temperatura ambiente ser muito elevada, o peixe que não era consumido de imediato ou tradicionalmente seco ou fumado, acabaria em pouco tempo por se estragar. Este projeto foi inteiramente financiado pela Suécia através de um programa específico de cooperação. Foi então criada uma linha de crédito que permitiu a construção de pequenas canoas e a compra de motores e redes. Há 11 anos, quando o projeto começou, 5 pescadores adquiriram motores e cerca de 80 receberam redes. Hoje, ao cais de Bubaque, chegam mais de 200 canoas, grande parte já motorizadas. Uma das facetas mais curiosas deste projeto é não ter transformado em funcionários públicos os pescadores que vendem o produto da faina à Pescarte, a empresa do Estado. Um serviço de pesagem e vendagem e uma câmara de refrigeração que pode conservar 50 toneladas de peixe são serviços que completam esta instalação modular. Assim, o peixe é aqui conservado durante alguns dias em câmaras frigoríficas, até que depois barcos de maior dimensão o transportam para Bissau e outros pontos da Guiné. Com este apoio, os pescadores têm aumentado ano após ano as suas vendas. Porventura saberão eles que estão a contribuir para o enriquecimento do mercado interno de peixe e melhoria da dieta alimentar dos guineenses? Seja como for, a verdade é que em 1987 a Pescarte comercializou cerca de 900 toneladas de pescado. O que a Pescarte pretende agora, com a cooperação portuguesa, é melhorar a capacidade produtiva e diversificar as formas de pesca artesanal. Com a chegada da missão noruega ao arquipélago, os pescadores de várias ilhas foram convidados para uma reunião e informados sobre o projeto dos portugueses para estudo dos recursos naturais dos mares dos bijagós. A reunião demorou 6 horas. Era preciso aproveitar o dia de faina praticamente perdido. Para chegarem a Bubaque, pouco passava das 9 da manhã, os pescadores tinham vindo das suas ilhas, algumas bem distantes, em pequenas embarcações. Mas parece ter sido um esforço a que o casual nome de um barco na praia acabaria por dar a dimensão fraterna deste encontro. O mar unia não apenas as ilhas que dele dependem, mas 2 povos que não há muito combatiam. É este, no fundo, o significado do momento em que um pescador de Rubane oferece o produto do seu trabalho ao doutor de Lisboa, que lhe vem trazer-lhe o seu saber. E explique-me lá uma coisa, você desligou a rede durante o dia todo? A rede é de tenha. A rede tainha, que é aquela mais pequena. Aquela mais pequena, malhas mais pequenas. Bocata é rede de tenha. Sim, há ali. Quanto é que se paga aqui pelas bichas?
É um preço de 700 vezes o quilo. E a tainha? A tainha é mais, é menos. Entretanto, ali ao lado, preparava-se o isco que depois era levado para o mar. Acompanhando os técnicos do INIP, dois pescadores com larga experiência, mestre Lucas e mestre Joaquim, preparavam as artes de pesca. Esta pequena embarcação, que diariamente saía para o mar, fora construída em estaleiros portugueses e levada para os bijagós a bordo do navio Noruega. Recebeu simbolicamente o nome de Anagaru, uma pequena ilha do arquipélago. Era nesta pequena lancha que os técnicos ensaiavam as novas artes de pesca que tinham levado de Portugal. Acompanhada por canoas da pesca artesanal bijagó, a Anagaru era assim mais um exemplo da cooperação de Portugal com a Guiné-Bissau. Enquanto isto, o navio Noruega realizava estudos de pesca artesanal em outros locais do arquipélago. Entretanto, em terra, as ligações via rádio permitiam sempre um contacto rápido com a Anagaru. Leonor Nunes, licenciada em Engenharia Química, trabalha há 10 anos no INIP em Lisboa. Melhorar as técnicas tradicionalmente utilizadas nesta região da África Central, na conservação do pescado, era uma das suas tarefas. Os ensaios eram seguidos com natural interesse por técnicos do Laboratório de Biologia Marítima de Bissau. Depois de nós termos salgado o pescado, vamos colocar aqui em cima desta rede para secar. E esta rede convém estar assim a alguns centímetros do solo, de modo a evitar que os animais que por aqui circulam vão passar por cima do pescado e o vão danificar. Sim, agora moscas, não? Exatamente. Agora vai ficar aqui durante algum tempo, até secar. O que se pode ver, depois aperta-se e vê se deita ou não deita alguma água. Algumas horas, talvez umas 30 horas. E depois removemos e vamos armazenar num sítio arejado. Uma alternativa ao secador ao ar livre pode ser este secador que tem um aspecto rudimentar, que nos vai permitir secar o pescado em menos tempo e, por outro lado, permite fazer uma conservação mais higiênica, porque evita que os mosquitos os insetos, e outros insetos passem por aqui assim. E a poeira também. E também a poeira. É, sim, firmou. Também a fumagem da tainha, espécie muito abundante na Guiné, era experimentada utilizando meios rudimentares, mas eficientes. Um tubarão-martelo é aqui trazido do mar. Na mesma ocasião, outras recolhas de peixe seriam mais tarde objeto de identificação e análise. Demonstrava-se assim até que ponto ia a eficácia das artes de pesca ensaiadas pelos técnicos e a variedade da fauna marítima do arquipélago, classificado como um dos maiores viveiros piscícolas da África Central. Até mesmo conhecer o estado de frescura do peixe em regiões de águas quentes e temperatura ambiente elevada foi objeto de estudo. O chefe da missão científica em Bubá, Quirino Batista, e os técnicos portugueses e guineenses analisavam o peixe capturado utilizando um aparelho sofisticado ou processos mais tradicionais. Eu penso que já tem um cheiro um bocadinho mais desagradável do que o neutro. Já não está assim muito famoso. Quando os exemplares eram classificados de interesse para análise posterior, eram desviscerados e congelados. Assim, uma grande diversidade de dados técnicos foram registados ao longo da campanha e as primeiras informações justificavam já um certo otimismo. Bom, a primeira idade é estarmos em presença de uma zona altamente produtiva a todos os níveis, no tocante ao domínio marítimo, nomeadamente,
com uma riqueza faunística, enfim, ímpar em termos de África Central, não só devido à plataforma suave que existe nas águas territoriais da Guiné-Bissau, mas como todo a morfologia deste arquipélago, que te proporciona condições de habitat natural a toda uma gama, uma diversidade de espécies com interesse económico. Houve o cuidado também de trazer, são 14, 15 tipos diferentes de artes de pesca, trazer artes que possam ser manufaturadas pelas populações pescatórias locais, sem grandes dificuldades, sem recurso ao exterior de maior, que lhes permita ampliar a gama de recursos através de a utilização mais prolongada até do tempo de ação pescatória, e quer isto dizer de poderem usar artes quando as marés são altas e há necessidade de artes que não sejam afetadas pelas correntes. Quando se dá, portanto, uma paragem maior da velocidade de correntes, usarem outras artes e, consequentemente, ampliarem a sua capacidade de captura. Situado na região tropical, a 11 graus de latitude norte do Equador, o arquipélago dos Bijagós é composto por meia centena de ilhas e está coberto de vegetação luxuriante. As ilhas apresentam pouco relevo, delas sobressaindo uma grande densidade de palmares. O habitante por excelência destas árvores é o pardal africano, chamado também de pássaro tecelão, pela maestria com que constrói os ninhos. O cacho caleirão, como lhe chamam vulgarmente na Guiné, é uma nota dominante da fauna das ilhas. Embora muito ligados ao mar, os palmares representam para o Bijagó uma constante da sua vida social e económica. A grande quantidade de palmares que existem nestas ilhas de Bijagós levou a que os alemães, durante os anos 30, aqui chegassem e construíssem esta fábrica que vemos aqui, na ilha de Bubaque. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os alemães partiram e foram os portugueses que continuaram a exploração do coconut e do óleo de palma. Mas com o advento da independência da Guiné-Bissau, os portugueses, esses também, deixaram esta ilha de Bubaque. A produção está hoje completamente parada. No entanto, o óleo de palma continua a ser elemento importante da alimentação destas populações na Guiné-Bissau. Transportado para as aldeias através das canoas ou em cestos, é dos cachos de dendém que o Bijagó extrai o óleo de palma e o coconut. A técnica emprega é muito simples e algo parecida com a utilizada pelos povos do Mediterrâneo para a extração do azeite. O chabéu, prato muito popular, confeccionado com arroz e óleo de palma, faz parte da alimentação quase diária do Bijagó. O óleo de palma faz também parte do dote da família da noiva ou noivo, sendo também usado para ungir os corpos durante a celebração dos diversos rituais, desde o nascimento até à morte. São, por tradição, as mulheres que desempenham um papel importante na vida da comunidade. À mulher cabe também executar grande parte das tarefas: cultivar o arroz, fazer a pilagem, os telhados de colmo, construir a palhota. Os homens executam normalmente os trabalhos mais pesados ou fazem esculturas. Nesta sociedade, é a mulher que assegura o parentesco e a sucessão por via matricial. Assim, ao tio sucede o sobrinho, filho da irmã. À mulher compete escolher o seu companheiro e pô-lo fora de casa quando o entender. A contrastar com a vida tradicional desta pequena aldeia na ilha de Bubaque, encontrar estes jovens que participam num jogo de damas pode ser entendido como sinal revelador de que a sociedade Bijagó está aberta a influências que chegam de fora. Essa foi a realidade que nos foi dada a observar. Disseram-nos que os mais novos vão à escola, onde aprendem a falar e a escrever português, língua oficial da Guiné. Deixámos a aldeia de Bijanta ao fim da tarde.
Partimos para o cais, onde desembarcavam trabalhadores vindos da Ilha Roxa. Chegavam para preparar as terras de cultivo antes que começassem as chuvas. Estas migrações, feitas no fim da estação seca, marcam habitualmente o início do trabalho sazonal nos campos, mesmo nas ilhas do arquipélago normalmente desabitadas devido à falta de água. A vida da etnia Bijagó é usualmente acompanhada de grande ascensão. Para além das alfaias agrícolas, os trabalhadores trazem grande variedade de objetos pessoais, instrumentos de música e adornos. Usam frequentemente ao pescoço amuletos que os protegem dos maus espíritos e das doenças. O amuleto corporal do Bijagó é geralmente feito de chifre de cabra ou de dente de porco. Os mais trabalhados contêm pequenas porções de erva que, pelo seu cheiro, afastam os répteis. À sombra da árvore, os cabaro que chegavam da Ilha Roxa, vestidos de ronco, expressão crioula que significa exibicionismo e fantasia, aguardavam agora pela noite para verem dançar as raparigas da tabanca. Como em outras sociedades africanas, a dança representa um momento alto da vida ritual e cerimonial. Estas jovens participam numa dança apropriada à sua idade e sexo. É a dança das Campune, as mais jovens da Tabanca. Dançando em círculo e entoando cantos, as Campune avançam no terreiro acompanhando a cadência dos tambores, também tocados por mulheres. Prática única entre as etnias africanas. Chegar de barco às Ilhas Bijagós é quase sempre reflexo de uma viagem vagarosa e complicada. As ligações entre Bissau e a região insular dependem sempre da força da corrente e da altura das marés. A juntar a tudo isto, as águas baixas tornam a circulação mais difícil aos barcos de maior calado. Uma viagem por mar entre Bissau e Bubaque, localidade que desde o princípio do século é sede da administração do arquipélago, demora cerca de 4 horas se não houver contratempos. É talvez por todo este conjunto de circunstâncias que a chegada do barco vindo de Bissau ganha quase sempre foros de acontecimento na ilha.
As ligações aéreas para aqui são ainda mais irregulares. Por isso, quase toda a gente viaja de barco. São os visitantes que chegam, alguns turistas, cooperantes e ilhéus, que, vencendo a insularidade, foram às compras a Bissau. Com o barco chegam também novas remessas de água mineral, cerveja e outros géneros da primeira necessidade que escasseiam na ilha. É o barco que transporta tudo, ou quase tudo, até estas paragens. No início dos anos 30, Boubac começou a ser procurada pelos colonos, na mira da exploração dos palmares. Durante os anos da luta armada, foram os militares portugueses em comissão de serviço na Guiné que procuravam na ilha, por períodos curtos, temperaturas mais amenas e as suas águas tropicais. A seguir à independência, a Guiné-Bissau apostou no desenvolvimento turístico da ilha. Existe desde então um complexo hoteleiro com capacidade para 100 camas. Em projeto está a construção de outras instalações turísticas, como esta discoteca, que recebia os últimos preparativos. Com abastecimento de água racionada 2 horas por dia durante a estação seca e a distribuição de eletricidade que só é feita depois do pôr do sol durante algumas horas, devido ao racionamento de combustível, as agências de viagem apenas conseguem atrair para aqui turistas menos exigentes e os que pretendem fazer férias de aventura. Na outra extremidade da ilha, um extenso areal convida os veraneantes. 30 graus é a temperatura média da água do mar durante quase todo o ano. Um pequeno serviço de restaurante, onde normalmente não faltam ostras e peixe fresco, completam a estrutura turística criada para esta praia. Foi ali mesmo ao lado que fomos encontrar Deborah Dexter, professora de Biologia nos Estados Unidos. A professora Dexter, que integrava a missão científica portuguesa, estuda em Portugal há cerca de um ano o comportamento de pequenos organismos que vivem à beira-mar. What is the intention of this study you are doing at the seaside? I study beaches, sand beaches, because they are the most extensive coastline in the temperate region, about 70% of the coast, and in the tropics about 40%. They are important because they are so extensive in the coast. Well, it means it's important to study the ecology at the coast of Guinea. That's right. These animals are food for the basic food chain. Many of the fish come in and feed on the beach when the tide is in. This sample does not have very much. It has some worms. Sometimes there are many crabs. Sometimes many clams. It depends on where it is at the beach. O navio Noruega passava de novo ao largo da ilha de Boubac. Convidados pelo chefe da missão científica, dirigimos-nos a bordo para sabermos notícias sobre o andamento dos trabalhos de investigação. Ao aproximarmos do Noruega, chegava também a lancha que, dia após dia, saía para ensaiar diversos tipos de pesca artesanal. Para estes homens, a vida começava sempre bem cedo. Dias de descanso foi coisa que a tripulação técnica e científica do INIP não conheceu durante as 4 semanas que durou a campanha nos mares da Guiné. O navio Noruega é a mais moderna unidade de investigação de pescas existente em Portugal. Construído nos estaleiros de Bergen, o Noruega foi oferecido em 69 ao Estado português. Nesse mesmo ano, iniciava algumas missões de estudo ao serviço do Instituto Nacional de Investigação das Pescas. O Noruega tem 50 metros de comprimento e pode deslocar-se à velocidade de 13 nós, tendo uma autonomia de 9.500 milhas. Está equipado com um sistema eletrónico que lhe permite, por via satélite, saber em cada momento a sua posição exata no mar e calcular quanto tempo demora a navegar para outro ponto do globo. A utilização técnica deste barco é quase constante. Basta dizer que em 1987 o Noruega realizou para cima de 250 dias de trabalho de investigação na zona económica exclusiva portuguesa. A bordo do navio, lado a lado, técnicos portugueses e guineenses continuavam a recolha de dados oceanográficos e de pesca que permitiriam o estudo das potencialidades do mar dos Bijagós. A análise microscópica de uma recolha de plâncton era aqui motivo de diálogo entre investigadores dos dois países. Agora está bom.
tem aqui este catonofo. Está a perceber? Olha. A recolha dos valores da temperatura e teor de salinidade da água eram também operações de rotina em cada ponto de prospecção. Como já foi referido, esta missão científica realizada pelo navio Noruega nos mares da Guiné-Bissau constituía a primeira missão deste barco a um país estrangeiro, após mais de 10 anos ao serviço do INIP. Utilizando esta pequena embarcação, os técnicos deixavam diariamente por algumas horas o navio, a fim de partirem para zonas de pesca previamente estudadas. Normalmente, estes percursos levavam a lancha a locais onde, devido ao tamanho do seu calado, o barco oceanográfico não podia chegar. Depois de lançadas as artes, a lancha dirigia-se para outros locais para a recolha de redes e armadilhas deixadas horas antes. Os marinheiros Mário e Augusto, contramestre Ventura, mestre Saúl e o chefe da missão científica no Noruega mostravam-se otimistas com o resultado dos ensaios. Esta missão do Noruega, em princípio prevista para novembro de 87, tinha sido adiada por alguns meses. Na origem deste atraso esteve o apresamento de 6 barcos portugueses da pesca industrial pelas autoridades da República da Guiné-Bissau. Nessa altura, Portugal suspendeu de imediato todos os programas de cooperação com Bissau. O diferendo viria a ser ultrapassado após algumas semanas e a cooperação restabelecida. Atualmente, 18 embarcações com bandeira portuguesa exercem aqui a sua faina industrial. A bordo do Noruega, lançavam-se mais uma vez as redes. Os resultados eram prometedores, tal como nos ensaios realizados a partir de Bubac. Também aqui, o chefe da missão científica era um homem satisfeito. Posso dizer que de umas primeiras análises, nesta primeira parte da campanha, e com o ensaio de diversas artes, que é outra componente importante da atividade, já se mostraram muito pescosos, muito pescam bem, e que podem ser uma alternativa às artes tradicionais utilizadas. Era exatamente um dos objetivos, o ensaio de diferentes artes artesanais na componente de até às 12 milhas, que constitui a primeira fase dos trabalhos e que está prestes a terminar no Noruega. Bom, e pensa que realmente aquilo que até agora foi pescado ultrapassa aquilo que realmente existe hoje em termos de realidade do pescado aqui na Guiné? Eu penso que sim, na medida em que a opinião de vários elementos, quer da Sociedade das Pescas da Guiné-Bissau, quer da Pescar, quer até de pescadores locais, já foram reconhecidas diferentes espécies potencialmente interessantes e que até são desconhecidas da classe pescadora. Por outro lado, a introdução de novas artes é uma alternativa profundamente válida, na medida em que abrem-se novas hipóteses de trabalho, inclusivamente com embarcações, que é outro aspecto que está a ser estudado em colaboração com a Secretaria das Pescas de Portugal, no sentido de sugerir alguns modelos de embarcações passíveis de utilização nestas águas, sempre pensando, evidentemente, na componente pesca artesanal. E manter a sua vida normal. Assim, dia após dia, portugueses e guineenses somavam informações que os levavam, por vezes, a ajustar situações de pormenor da campanha. Foi precisamente esse o motivo de uma reunião conjunta de técnicos e cientistas que trabalhavam a bordo do Noruega e na ilha de Bubac. Estava-se a meio da campanha. Aproveitando a permanência do navio ao largo da ilha, era chegado o momento oportuno de reformular ou completar a estratégia desta missão. Alguns exemplares que chegavam a bordo mereciam particular atenção dos investigadores. O peixe-cola, espécie abundante nestas paragens, vive fixado a outros peixes por meio de uma ventosa na região dorsal. Há muito que o governo de Bissau tinha manifestado o interesse em que o INIP estudasse os recursos piscícolas das suas águas. No seguimento de anteriores programas de cooperação portuguesa com a Guiné, de que era exemplo a construção do edifício da Secretaria de Estado das Pescas em Bissau, em 87,
Esta missão, em que participavam também 6 técnicos do Laboratório de Biologia Marítima Guineense, representava mais um passo da nossa cooperação e um desafio à capacidade de resposta do INIP e do seu mais bem apetrechado navio de investigação científica. A missão noruega compreendeu 2 fases distintas. Durante a primeira, os técnicos ensaiaram diferentes artes de pesca e fizeram medições oceanográficas. Depois, já fora do mar do arquipélago, foram executadas mais de 40 operações, algumas dirigidas ao comportamento de espécies migratórias, como o atum e o espadarte. Calculada a rota, o Noruega ia agora levantar ferro para novos ensaios de pesca. Devido à irregularidade dos fundos e falta de cartas hidrográficas atualizadas, era necessário todo o cuidado para navegar entre as ilhas. Na ponte, o comandante Menezes Rodrigues e a tripulação estudavam escrupulosamente a deslocação do navio. Lançadas as redes, ensaiava-se uma vez mais a recolha de informação que permitia encontrar outras espécies de interesse comercial. E assim, estudavam-se também as técnicas mais adequadas para capturar essas espécies. Na sala das sondas, aparelhos de rastreio acústico e outros equipamentos forneciam informações que permitiam com facilidade identificar os cardumes e o comportamento das redes. Alguns marinheiros e pescadores artesanais, com largos anos de experiência em águas portuguesas, acompanharam esta missão. Nos mares dos Bijagós, eles foram um exemplo do bom relacionamento entre portugueses e pescadores locais. Uma experiência tão positiva que os levou já a pensar em voltar de novo para a Guiné. E a intenção é essa, a minha e do Joaquim da Ericeira. Os dois estamos prontos a vir para cá, outra vez. Se acaso a coisa se concretizar, a gente vem para cá outra vez, para ensinar. Já levámos 8. Estamos a dar com 3, depois 2, e estamos a dar com eles a ensinar, a explicar como é. Eu explico do motor, explico dos anzóis, explico dos covos, e o Joaquim explica das redes, que é a única coisa que eu não conheço muito bem das redes. E o Joaquim explica das redes. Ele é artista nisso. Após a vinda aqui aos mares da Guiné-Bissau e concretamente aos mares do arquipélago de Bijagós, desta missão científica do Instituto Nacional de Investigação de Pescas de Portugal, pensa que uma nova dinâmica, um maior estreitamento de relações na cooperação de pescas entre os nossos 2 países vai ser frutuosa? Eu sei que o governo português dispensou um valor muito importante para essa pesquisa científica, porque as nossas águas, como sabem, já há alguns anos atrás foi feito alguns estudos, mas para nós são estudos que nesse momento não tem dados que nós podemos fiar, porque há barcos piratas, há pesca ilegais nas nossas águas, deixam-nos em dúvida o recurso que temos, o recurso que os estudos que apontaram já há alguns anos atrás estão até agora a corresponder com a realidade. A vinda desse barco científico para nós é uma ajuda. Como eu disse em Portugal, essa ajuda é para ajudar-nos a ultrapassar da ajuda, porque vai deixar-nos a situação nítida do recenseamento que vai ser efetuado para esses navios. É a base disso agora que podemos emitir licenças, utilizar mais os armadores a pescar nas nossas águas, porque temos já uma situação nítida da fauna marítima que temos. Manhã bem cedo partimos a caminho de Soga, uma ilha que ficava a mais de 1 hora de viagem de Bubaque.
No dia anterior, em conversa casual com os nativos, falaram-nos de uma cerimónia importante dos bijagós, o regresso do fanado das mulheres. Uma festa pouco frequente, diziam-nos. A última tinha sido há 12 anos. Percorrendo o mar tranquilo que separa as ilhas, chegámos finalmente a Soga, viajando com outras pessoas que ali iam visitar familiares ou assistir também ao fanado. Chegávamos assim à pequena aldeia de Ancauqué. À beira-mar fomos encontrar estes jovens fazendo pilagem. Preparavam bissaca, uma mistura de folhas de embondeiro que servia para calafetar as canoas. Com o sol já a pino, o calor aumentava. Preparavam-nos então para a caminhada pelo mato. Alguns dos nossos acompanhantes auxiliaram-nos a transportar o material de reportagem. Ao cabo de 1 hora de marcha, chegamos então a Iticova. E logo deparámos com esta imagem inesperada. À porta da sua palhota, um homem talhava uma espingarda em madeira. Disseram-nos então ser um escultor tradicional. Uma oferta que se destinava a ser entregue mais tarde à sobrinha que regressava do grande fanado. Ali mesmo ao lado vieram-nos oferecer água de coco. Aceitámos de bom grado, até porque as nossas previsões de água há muito se tinham esgotado. Aproximando-se lentamente da clareira, estas mulheres regressavam à aldeia, depois de terem passado 3 meses de reclusão no mato. À frente segue a Ukinga, ou sacerdotisa, seguida das mulheres grandes, que entoam um canto entrecortado com gritos. O que fizeram depois da sua partida, ninguém deve ou pode divulgar. Apenas nos disseram que foram para esta viagem em estado impuro, renascendo após as cerimónias do mato, como novos seres já purificados. Apresentam-se de rosto cansado, mas com olhar determinado. Trazem consigo os utensílios de que se serviram para viver no mato. A seguir vêm as iniciadas cobertas com folhas de palmeira para que não sejam reconhecidas. À cabeça e nas mãos trazem figuras sagradas. Entre elas os irãs, que materializam o espírito protetor e criador e representam a manifestação das forças sobrenaturais que regem para sempre a sua vida cerimonial e ritual. Os habitantes da aldeia começam então a juntar-se no terreiro. A meio da clareira, o homem do bombolom dirige através da batida o desenrolar das cerimónias que iriam começar dentro em pouco. O bijagó acredita na existência da alma. Deste modo, a alma dos rapazes que morreram antes de completarem o ciclo da iniciação, os que não alcançaram a sociedade dos adultos, não podem ficar a penar. As Kamabi encarnam assim a alma do defunto que renasce no novo ser. Depois de percorrerem em cortejo a aldeia, as Kamabi reúnem-se no terreiro da tabanca. Com a fogueira sagrada ateada e a figura de um barco que simboliza a atividade da aldeia, as iniciadas ultimam os seus preparativos, apresentando o rosto já a descoberto. Com óleo de palma cobriram o corpo como sinal de purificação. Muita gente chegou entretanto para assistir.
É então que o tocador de bombolum começa por chamar as camabi. O bombolum é um tambor idiofone, desde sempre utilizado como meio de comunicação nas sociedades africanas. Ainda hoje, os bijagós continuam a usá-lo com frequência, mesmo fora das cerimónias. Foi durante o retiro, no mato, que as camabi aprenderam a linguagem do bombolum. As mulheres, aproximando-se do tocador, dizem-lhe o seu nome de defundo. O tocador reproduz então o nome à assistência. Uma após outra, as iniciadas vão repetindo este gesto para logo começarem a marcha à volta do terreiro. Ao pescoço levam colares de dentes de tubarão, sementes ou pequenos amuletos. Na cabeça usam gorros ou lenços, consoante a geração a que pertencem. Às saias compridas de fibra vegetal muito espessa, estão sobrepostas outras, mais curtas, decoradas de várias cores. À cintura conservam a coroa de folhas de palmeira que, ao entrarem na tabanca, usaram para se cobrir. Os braços estão ornados de pulseiras de fibra vegetal. E nos tornozelos usam fieiras de pequenos búzios que produzem um som marcado quando batem com os pés à cadência. Ao ser possuída pela alma de um jovem, a camabi leva o defundo a completar o ciclo de iniciação e a transformar-se num ser puro. Assim se compreende que as camabi usem nestas cerimónias as agaias e espingardas como objetos representativos das artes marciais. Esta encenação simboliza, pois, que os dois seres, o jovem e a mulher, unidos num só, atingiram o estado adulto e ganharam um novo estatuto na sociedade. Percorrendo estas ilhas, depressa nos deixamos seduzir pela beleza e exotismo das suas paisagens. Neste recanto africano, onde nem todos os sinais da civilização ocidental chegaram ainda, fica a sensação de que a natureza de tudo cuidou com invulgar sabedoria. Este gesto, tantas vezes repetido por sucessivas gerações, deixa-nos a percepção de que o homem, em perfeito equilíbrio com o ambiente que o cerca, transportou até aos dias de hoje a sua cultura ancestral. Porventura, a insularidade e o natural isolamento a que tantas vezes se obriga a sociedade bijagó não devam ser encarados como uma fatalidade, mas antes como um sinal de esperança. Na memória do repórter perdura de maneira indelével a afabilidade deste povo. Afabilidade bem traduzida no sorriso desta mulher, que na praia aguarda o regresso do pescador.